Neste vídeo, áudio, vamos ver alguns dos compromissos e cuidados que o cristão tem que ter dentro da fé cristã, seja na sua vida pessoal, seja com o seu próximo, seja na rua ou no trabalho. Deus não deseja que o cristão viva uma vida de aparência, sendo dentro da igreja uma aparência, mas, em casa e fora, venha refletir algo totalmente diferente do que a fé cristã pede. O primeiro compromisso que o cristão tem que ter dentro da fé cristã é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, como Jesus ensinou. A Bíblia diz: Respondeu Jesus, o principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Ninguém ama uma pessoa sem ter contato e diálogo. Deus deseja este contato com seus filhos, de ouvir a voz do Filho, que é justamente a oração. O cristão tem que compreender que ele precisa ter este contato, seja ao levantar ou ao deitar. Mesmo com a correria do dia, não há justificativa de não colocar o relógio para despertar 15 minutos antes do levantar diário, e dobrar os joelhos, e pedir força para mais um dia, ou ao deitar, para orar a oração do Pai Nosso. Não podemos ser ingrato e esquecer de agradecer a Deus pela vida, mesmo que o dia seja sido difícil ou ruim. Jesus tinha o seu dia mais corrido e cansativo do que nós, onde sempre havia multidões de pessoas, esperando ou indo a Ele. Jesus nos deixou o exemplo de orar e conversar com Deus. A Bíblia relata que Jesus orava 3 vezes ao dia, como está escrito. A Bíblia diz: Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 35. Jesus, e, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Evangelho de Mateus, capítulo 14 e versículo 23. Jesus, naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 12. Outro compromisso, na vida daquele que tem a fé cristã, é aprender a vontade de Deus, que é através da leitura bíblica. Não podemos nos justificar e dizer: eu não conheço a Bíblia. A pessoa que está na fé cristã pode começar a ler os 4 evangelhos, ou o livro de Salmos, que tem salmos lindos, como exemplo. Salmos 1, Salmos 40, Salmos 23, Salmos 91. Hoje temos a tecnologia, que por mais ela seja prejudicial, ela tem certos benefícios, de as pessoas ter mais acesso à leitura bíblica em áudio. Por que não escutar um salmo enquanto está a caminho ao trabalho? Todos que têm a fé cristã devem assumir o compromisso de congregar. O cristão precisa fazer parte do corpo de Jesus, que é a sua igreja. Fazer parte da congregação não é simplesmente uma religiosidade, e sim comunhão. Quando se está em um culto, muitas coisas acontecem. Você louva a Deus, você ora por si mesmo e pelo teu próximo, você aprende a palavra de Deus. E o culto da Santa Ceia, que é alimento espiritual, e relembrar a morte de Jesus até que ele venha. O cristão precisa congregar, e não abandonar a congregação, como está escrito. A Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 25. Todos que têm a fé cristã, têm que ter o compromisso do seu modo de vestir. Deus deseja que você se vista com decência, e cuide de seu corpo. Deus
Não deseja que o seu modo de vestir venha atrair os olhares sensuais sobre seu corpo, para que você não seja como objeto de sensualidade, pois a Bíblia condena a sensualidade. Deus deseja que todo aquele que tem a fé cristã tenha seu modo de vestir com pudor e modéstia, como está escrito. A Bíblia diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Carta a 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Todos que têm a fé cristã devem ter consciência sobre suas ações. O cristão não pode ser enganador. Quando surgir uma oportunidade que te traga alguma vantagem injusta, o cristão tem que dizer não para si mesmo e ser sincero, manter os princípios da fé cristã, seja em qualquer situação que for, não oprima ou engane o teu próximo para se beneficiar, como está escrito. A Bíblia diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Carta a 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 6. Todos que têm a fé cristã, não pode ser caloteiro. O cristão deve ter consciência da sua vida financeira, e não pode sair comprando e não pagar, ficar em dívidas. Se está em uma situação difícil, vai ao credor e diga que pagará quando tiver condição. A Bíblia nos orienta a não ficar devendo, como está escrito. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Carta aos Romanos, capítulo 13 e versículo 8. Todos que têm a fé cristã, não pode ser mentiroso. O cristão não pode mentir, para se beneficiar e tirar proveito. Quem mente se torna filho do diabo. Jesus falou bem claro para aquelas pessoas hipócritas, que o diabo é o pai da mentira, como está escrito. A Bíblia diz: disse Jesus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 44. Todos que têm a fé cristã devem ser obedientes e dar bom exemplo em seu trabalho, para que o Evangelho não seja mal falado. Se você é funcionário, obedeça e seja exemplo, não chegue atrasado e de um bom testemunho de obediência. Se você é chefe, não deixe sua posição subir a cabeça, trate com igualdade todos os que estão debaixo de tua autoridade, principalmente os irmãos na fé. A Bíblia diz: todos os servos, que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também, os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Carta a 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 1, 2. Todos que têm a fé cristã devem controlar a sua língua. O cristão não pode ser falador, viver falando mal uns dos outros, e viver se queixando. Criando contendas, tendo a língua grande, ouve alguma coisa e já sair correndo para falar, isso é obra da carne. A Bíblia manda refrear a língua, como está escrito. A Bíblia diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 11. Todos que têm a fé cristã, têm o compromisso de falar do Evangelho, quando tiver uma oportunidade. Não me refiro em ser fanático em querer enfiar o Evangelho à força, mas sim ter sabedoria,
de quando surgir uma oportunidade, fale de Jesus. Você não precisa ser um pregador, conhecer a Bíblia de capa a capa. Use palavras simples, mas poderosas, como: Jesus te ama. Você precisa de Jesus. Ou até mesmo indique este canal deste vídeo, assim como você está aprendendo. Para terminar este vídeo, áudio, deixo este texto bíblico, como está escrito. A Bíblia diz: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Carta a 1 Coríntios, capítulo 9 versículo 16, 17. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste vídeo, áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.